gente vai falar aqui sobre a questão do poder das palavras, no sentido de que aquilo que você fala exerce uma grande influência no seu filho. Eu vou ler aqui para vocês 3 versículos de Provérbios, antes da gente comentar. Provérbios 10:11, que diz: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Então preste atenção nesse detalhe do versículo. A boca dos justos é manancial de vida. Então a boca, ele está falando em outras palavras aqui, que aquilo que alguém que é de Deus fala, produz vida nas outras pessoas, é fonte de vida. As palavras que ele diz são palavras de vida, que promovem a vida, promovem a edificação, a construção do caráter. É isso que ele está falando. Provérbios 12:18 diz: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Destaque esse ponto: a língua dos sábios é medicina. Ou seja, aquilo que um sábio fala, alguém que tem a sabedoria de Deus, essas palavras produzem cura, produzem restauração, levam a pessoa a ter uma vida saudável. É esse o ponto do texto. E para finalizar a leitura de textos aqui, eu vou ler Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Esse texto aqui é maravilhoso. Olha, a morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, aquilo que você fala produz morte, mata alguém, não no sentido físico, mas no sentido espiritual, emocional. Ou as suas palavras produzem vida, levam alguém a ter vida, a se aproximar de Deus, a ser uma pessoa que vive uma vida plena, uma vida melhor, uma pessoa que vai ter a autoestima mais elevada. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, se você utilizar bem as suas palavras, se você falar com sabedoria, essas palavras vão produzir um fruto e você vai comer desse fruto. Ou seja, você vai usufruir das consequências do que você fala, porque vai produzir um bem na vida das pessoas e isso vai te fazer bem também, além de fazer bem as pessoas que vão ouvir o que você fala. Então veja como esses textos de Provérbios são ricos e nos levam a compreender assim a importância de falar coisas que edificam, que produzem vida nas outras pessoas. É nesse sentido que as nossas palavras têm poder. Não é num sentido mágico, místico, como muita gente pensa. Se eu falar de maneira mágica, o que eu falar vai fazer com que as coisas aconteçam, produzir um resultado instantâneo, vai fazer algo de bom acontecer assim, magicamente. Não, o que acontece é um processo racional, emocional, que acontece na vida da pessoa de transformação à medida que ela ouve palavras que edificam. Eu gostaria de destacar aqui 3 coisas muito importantes para que a gente pense sobre esses 3 pontos. Eu vou falar rapidamente sobre eles para que você compreenda a importância das palavras na vida dos seus filhos, a importância de falar coisas que edificam para os seus filhos. A primeira coisa é o seguinte: as palavras têm uma capacidade enorme de construir ou de destruir a vida de alguém. Isso aqui é só para complementar o que eu já li nos textos de Provérbios. Foi isso que a gente aprendeu nesses versículos. As nossas palavras têm uma capacidade enorme de construir ou de destruir. Guarde isso no seu coração. O que você falar para os seus filhos, o que você fala,
pode construir, edificar a vida dele, ou pode destruir a vida dele. Você precisa ter essa compreensão da gravidade da situação, da importância, da relevância disso. Às vezes você pode soltar palavras à toa, sem parar para imaginar na consequência do que você está falando, mas você precisa compreender que uma palavra que você fala, às vezes uma coisa que parece mínima para você, tem um poder enorme de construir ou de destruir a vida do seu filho. É isso que a gente aprende em Provérbios. Então, que isso sirva para que você atente bem para o que você está falando para os seus filhos. As crianças absorvem tudo o que ouvem, principalmente as crianças mais novas. É dito, e a gente sabe que é verdade, que na fase mais nova das crianças, em torno de 3 até aproximadamente uns 10 anos de idade, nós observamos isso, percebemos e já fizeram-se estudos sobre isso. Nessa faixa etária, a criança ela está aprendendo, ela está formando o seu caráter, ela está construindo quem ela vai ser no futuro. O que ela aprende nessa idade serve de base para o que ela vai ser no futuro. Não é à toa que Provérbios também ensina o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for adulto, quando crescer, não se desviará dele. A Bíblia também fala isso, porque quando você ensina a criança enquanto ela é nova, ela aprende coisas que vão servir de base para o resto da sua vida. Então as crianças, elas absorvem praticamente tudo, elas não têm filtro, principalmente as pequenininhas. Tudo que elas ouvem, elas absorvem como verdade, elas não têm discernimento, capacidade de perceber o que é certo e o que é errado. Então tudo que ela ouvir, ela vai tomar como verdade, aquilo vai ajudar na formação do caráter dela. Vai produzir um bem ou vai produzir um mal. Veja, por isso, mais um motivo porque é importante você atentar para o que você está falando para os seus filhos. Porque tudo que ele ouve, ele está guardando, ele está aprendendo. Aquilo é um tijolinho que está ajudando na construção do caráter dele. Então isso é muito importante você saber. E o terceiro ponto: os pais são a maior referência das crianças. Isso aqui é muito importante você compreender. Você, mãe, ou você, pai, vocês são as maiores referências dos seus filhos. Se eles absorvem tudo, principalmente eles vão absorver de você. Eles vão ouvir tudo que você falar, eles vão acreditar, eles vão tomar como verdade. Vocês são as pessoas que estão mais próximos dele, as pessoas que eles mais amam e em quem eles mais confiam. E então, até uma certa idade, tudo que vocês disserem para eles, eles vão acreditar, eles vão tomar como verdade, eles vão aprender aquilo, eles vão guardar no coração. Então, isso é um motivo para você ter muito cuidado com tudo aquilo que você vai falar, porque você é uma referência para o seu filho. Ele vai aprender de você principalmente, então você tem que ter muito cuidado com cada coisa que você diz, com cada coisa que você ensina. Juntando essas três coisas, veja o poder enorme. As palavras já têm um poder enorme de construir. As crianças principalmente são influenciadas por palavras. Um adulto, ele é também, mas a criança é numa proporção muito maior. Aí junte essas três coisas: a questão do poder das palavras, de edificar ou de destruir, a questão das crianças absorverem tudo e a questão de vocês serem a maior referência para elas. Juntando tudo isso, eu quero que você entenda
que a importância que é de você, pai, falar palavras que edificam, você, mãe, falar palavras que edificam, que constroem para os seus filhos. Não é brincadeira. Isso é fundamental, isso vai fazer uma diferença enorme na vida deles. Para finalizar, para fechar essa questão, eu gostaria de dizer o seguinte: como é que você faz isso na prática? Evite falar palavras que destroem para os seus filhos. Não fique dizendo coisas do tipo: você não serve para nada, você é burro, você não consegue fazer isso, você não vai dar para nada, você não presta, você é um menino ruim, eu odeio você, eu detesto você, eu me arrependo do dia que você nasceu, você vai virar um marginal, você vai virar uma prostituta, você não tem jeito, eu desisti de você. Pode parecer um absurdo isso que eu estou falando, mas muitos pais falam essas coisas para os seus filhos e muito mais. Tire essas coisas do seu vocabulário. Não fale esses tipos de coisa nunca, nunca. Aí talvez você esteja perguntando: mas irmão, às vezes o meu filho parece que não consegue, que não aprende, que é desobediente, que nunca vai conseguir fazer as coisas. Como é que eu lido com isso? Tente ver o lado bom, tente usar palavras boas, usar palavras de incentivo. Por exemplo, se o seu filho está indo mal no colégio, você não vai dizer para ele que ele é burro, ou que ele nunca vai conseguir aprender, que ele não tem capacidade, que você desiste, que não vai ensinar ele mais porque não tem condições, que ele não aprende. Você não vai dizer isso. Você vai chegar para ele e dizer: meu filho, você tem capacidade, Deus te deu inteligência, eu vou ajudar você, vamos aqui estudar, você vai conseguir, eu vou ajudar você, se esforce, você vai conseguir aprender, eu vou estar aqui junto de ti, e você vai conseguir, você vai ver. Incentive ele, dê palavras de incentivo, de ânimo, que bote ele para cima, para fazer ele acreditar que ele consegue. Outro exemplo: se o seu filho está jogando futebol e você vê que ele joga mal, não joga bem, mas você não precisa chegar para ele e dizer: você é um péssimo jogador, você nunca vai conseguir ser um jogador de futebol, você não presta para isso. Você não precisa chegar e falar isso para o seu filho. Você chega para ele e diz: meu filho, vamos continuar jogando aqui, você ainda não está conseguindo fazer isso aqui muito bem, mas à medida que você treinar mais, que você se esforçar, você vai aprender, você vai melhorar, e você vai ver como você vai conseguir melhorar muito. Você não precisa dizer para ele que ele vai jogar igual o Messi, igual o Neymar, mas você pode dizer para ele que ele vai conseguir melhorar, que ele vai conseguir aprender mais, porque isso é uma verdade. Todo mundo que treina, que se esforça, aprende. Então, meu irmão, não seja, minha irmã, uma destruidora de sonhos, uma pessoa que vai destruir a vida do seu filho. Sempre tenha uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo. Faça ele compreender que Deus deu capacidades a ele, que Deus tem planos para ele, que Deus tem sonhos para ele, que ele vai conseguir, que ele vai realizar, que ele vai conseguir chegar a cumprir o propósito de Deus na vida dele. Incentive, anime, ajude-o, dê palavras de incentivo, de encorajamento para que ele acredite que ele pode, que ele consegue, que ele tem capacidades, que ele tem dons, que ele recebeu de Deus talentos, que ele vai chegar onde ele quiser. Se você agir assim com o seu filho, pode ter certeza que o seu filho vai ter uma possibilidade muito maior, uma probabilidade muito maior de ser alguém de sucesso na vida, tanto no sentido profissional como familiar e no sentido espiritual. Se você for uma pessoa que o encoraja, que o incentiva
e que faz ele compreender que Deus o capacitou com condições dele chegar longe, dele ser o que ele quiser. Basta ele se esforçar e acreditar, e se for da vontade de Deus, ele vai conseguir. Então tenha essas atitudes com o seu filho. Use palavras boas, de ânimo, de incentivo. Palavras do tipo: você é inteligente, você é capaz, Deus te deu talentos, você vai conseguir. Se esforce, tenha coragem, batalhe, lute, estude, trabalhe, busque, aprenda, que você vai crescer, que você vai melhorar, que você vai conseguir, você vai chegar lá. Então faça isso com seu filho e você vai ver o resultado que isso vai produzir na vida dele. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.